Apresentarei Tsuyama, na província de Okayama, que falhou totalmente em sua reurbanização. Tsuyama é a terceira maior cidade da província de Okayama, mas por que ela é tão criticada assim? Além disso, durante a reurbanização havia algo marcante, um enorme complexo comercial chamado Tsuyama. Arune foi construído com um investimento enorme. Dizem que Tsuyama investiu demais nisso, e esse assunto sempre volta à tona. Neste vídeo, vamos falar sobre o passado e o presente da cidade de Tsuyama, em Okayama, e também sobre o futuro do Arune Tsuyama. Vou apresentar o processo de reurbanização enquanto caminhamos pela cidade. No canal de explorações de Matsumoto, continuaremos produzindo muitos vídeos para que todos possam se divertir. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, eu vim para a cidade de Tsuyama, na província de Okayama. Agora está aparecendo na tela. O lugar aqui são duas galerias comerciais chamadas Tsuyama Gintengai e Moto Womachi Shotengai, que ficam bem ao lado de Tsuyama. Há também uma cobertura instalada e as ruas estão bem cuidadas, então não parece uma galeria comercial antiga. Está tudo bem arrumado, mas há poucas pessoas passando, e isso é de se esperar, pois as lojas em funcionamento... Há poucas lojas abertas e mais lojas fechadas com as portas de ferro baixadas. Tsuyama é a cidade natal do comediante Uesu Torando. Há uma grande celebração lá pela vitória dele no campeonato. Uma faixa estava pendurada acima de uma loja vazia na rua comercial. O governo está promovendo a revitalização do centro das cidades do interior, visando a regeneração das áreas centrais urbanas. Quando a política começou na cidade de Tsuyama, desde o auge da bolha econômica em 1988, havia 500. Os projetos foram desenvolvidos com o conceito de criar uma cidade central como núcleo. A política é a de uma cidade compacta, que concentra as funções urbanas no centro da cidade. Especificamente, as áreas de Minami-Shinza e Fukuyamachi são centradas em residências de grande altura, equipadas com instalações urbanas de convivência para idosos e piscinas aquecidas. E desta vez, vamos focar principalmente em Netsuyama, que possui um grande complexo comercial. A reurbanização dividiu cada área, incluindo a central externa, em zonas distintas. Essas áreas estão conectadas por passarelas para pedestres. Tsuyama foi a primeira cidade a iniciar o projeto. Por isso atraiu a atenção de todo o Japão e chegou a ser considerada pioneira na política de cidades compactas. Mas na época foi extremamente elogiada. Como você pode ver neste vídeo sobre o centro de Tsuyama, não dá para dizer que a cidade teve sucesso na política de cidades compactas. Dito isso, não posso afirmar isso. De jeito nenhum. A cidade de Tsuyama está localizada ao norte da província de Okayama e é a terceira maior cidade da província, depois de Okayama e Kurashiki. A cidade de Okayama e Kurashiki ficam relativamente distantes, levando cerca de 1 hora tanto de trem quanto de carro. A cidade é cercada por montanhas e, como a maioria das residências está concentrada na bacia de Tsuyama, ao sul da cidade, dizem que ela naturalmente se tornou uma cidade compacta. Nesta cidade compacta, o destaque das políticas foi o Arune, que será o principal tema abordado. Tsuyama, este é um complexo de 8 andares, que foi inaugurado em 1999, construído com cerca de 3 bilhões de ienes. Dos 3 bilhões, 1,5 bilhão parece ter sido subsidiado com dinheiro público. Se o uso desse dinheiro público foi um desperdício ou não, vamos deixar essa questão de lado por enquanto. Eles se dedicaram totalmente a criar a cidade compacta, não é? E este é Arune. Tsuyama fica bem perto das duas galerias comerciais por onde caminhamos no início, ou melhor, originalmente fazia parte de uma delas. É um complexo construído demolindo parte da Galeria Ginza de Tsuyama. Arune. Com a construção em Tsuyama, a Galeria Ginza de Tsuyama, que originalmente tinha cerca de 180 metros e aproximadamente 40 lojas em funcionamento, passou a operar com cerca de 70 metros e aproximadamente 10 lojas.
Visto de longe, dá para perceber que é uma instalação enorme. De qualquer forma, todos estão curiosos para saber como é por dentro, então vou entrar e dar uma olhada. Ao entrar, você se depara com um espaço aberto de 3 andares. Como é uma instalação planejada e construída durante a Era da Bolha, ela tem um design muito luxuoso. Há 2 coisas incomuns nesta entrada. A primeira, que você já pode ver desde o início, é a escada rolante curva, chamada de escada rolante espiral. É algo raro, instalado em apenas cerca de 25 lugares no país. Ela faz a curva que liga o segundo andar à entrada do primeiro. A escada rolante está em uso desde a inauguração e é mantida em perfeito estado. Além disso, há um relógio mecânico que ainda permanece aqui, enquanto esses relógios estão desaparecendo em todo o Japão. O de Netsuyama ainda funciona. Quando chega a hora certa, a parte do relógio desliza para cima e o mecanismo começa a funcionar. Fico feliz por poder ver isso novamente depois de tanto tempo. Até agora, nos estabelecimentos comerciais que mostrei nos vídeos, todos os lugares tinham originalmente um relógio mecânico, mas acabaram sendo desativados. Maravilhoso. Mesmo sem um elevador panorâmico na entrada, isso já me satisfaz. Que coisa incrível. Isso é uma brincadeira, então por favor me perdoe. Bem, do primeiro ao terceiro andar deste estabelecimento está instalado o departamento Tenmaiya, que atua na região de Shugoku. O primeiro andar possui lojas de alimentos e especializadas, com a aparência típica de uma loja de departamento, estando cheio ou não. O segundo andar também tem aquele clima típico de loja de departamento, com muitas lojas de roupas e acessórios. Fico curioso para saber até que ponto as lojas de roupas em lojas de departamento regionais estão aumentando suas vendas e quantas pessoas conseguem atrair nos finais de semana. Mesmo analisando os dados financeiros, parece que eles estão oscilando entre prejuízo e lucro, e quando tem lucro, é principalmente devido a ganhos extraordinários. Sinceramente, não me parece que a situação financeira deles seja estável. Aliás, ganhos extraordinários são lucros que surgem de forma temporária na gestão da empresa. Isso se refere, por exemplo, ao lucro obtido com a venda de ativos fixos como veículos e edifícios, ou ao recebimento de indenizações de seguros. Então é isso. Agora vamos para o terceiro andar. Ele também pertence à loja Tenmai, mas é bem diferente dos outros. Ele transmite uma atmosfera típica de um shopping center do interior. Há um parque de diversões coberto para crianças e um fliperama. Para quem tem o coração de criança. Eu sempre tive vontade de ir a esses parques de diversões cobertos. Quando era criança, não me lembro de ter ido muito, ou melhor, nem sei se esses parques cobertos para crianças já existiam normalmente quando eu era pequeno. Não tenho certeza. Depois disso custa 100 ienes. A loja fica em um centro comercial local. O fato de não ser o logo atual é um ponto positivo, pois traz nostalgia. E o próximo lugar que aparece é a livraria Tsuyama Book Center, que não está só aqui. É uma livraria com 5 lojas no norte da província de Okayama. Além disso, é tão grande que é difícil compreender o motivo. Na praça, há alguns bancos espalhados aqui e ali. Talvez dependa do horário, mas... tornou-se um local de descanso para os estudantes locais. Os bancos foram colocados e estão em uso, apenas isso por enquanto. O verdadeiro problema vem depois disso. Há uma área muito grande que não está sendo usada, é tão ampla que nem dá para ver o fundo. Em toda a Tenmaiya, com a expansão das vendas online e as mudanças no ambiente causadas pela doença do coronavírus, 19 grandes marcas de roupas e restaurantes começaram a se retirar e fechar, e o número de lojas vagas começou a se destacar como um problema. Por isso, a Tenmaiya decidiu concentrar as áreas de vendas do primeiro ao terceiro andar apenas no primeiro e segundo andares, e como resultado, acabou surgindo esse grande espaço vazio aqui.
Em algumas dessas áreas, foram instalados escritórios satélites, mas o restante dos espaços ficou para a locação de outros inquilinos. Mesmo tentando atrair novos locatários, ainda não obtivemos retorno até o momento. Parece que a situação vai continuar difícil assim por cerca de 3 anos. O plano é concentrar as funções urbanas do quarto andar para cima. Como mostrado na imagem, haverá biblioteca, exposições culturais, salão de eventos e centro de intercâmbio. Parece que algumas instalações relacionadas à cidade de Tsuyama também estarão presentes. No sexto e sétimo andares haverá o Teatro Belforé. Há um pequeno cinema e um salão de música chamado Belforé Tsuyama. Especialmente o Belforé Tsuyama possui 600 assentos para o público. O salão de música possui todos os 3 maiores pianos do mundo. Se isso é considerado um desperdício ou não, deixo de lado, mas sem dúvida é um salão impressionante. Não tem. Porém, a política de cidade compacta do município não teve sucesso, e um dos principais motivos foi este Arune. O desenvolvimento de Tsuyama é frequentemente criticado. Desenvolvimento. O custo de cerca de 300 ienes era grande demais para o tamanho da cidade. Além disso, o prédio era tão grande que não conseguiram preencher todos os espaços com locatários e a renda dos aluguéis não atingiu a meta. Para cobrir o déficit, mais impostos foram investidos, mas mesmo assim a situação não melhorou, resultando em um desfecho triste. A administração pretendia focar em um salão de música. Eles pensaram em atrair os clientes que vinham para o salão de música até as lojas em frente, para que fizessem compras antes de irem embora. Mas para começo de conversa, devido à má acessibilidade de Tsuyama e outros fatores, o salão de música não era tão utilizado. Parece que as coisas não saíram como planejado. Nos 2 meses mais recentes que pesquisei, o salão só foi utilizado uma vez por mês. Além disso, ambos foram gratuitos. Mesmo para alguém como eu, que não tem nenhuma ligação com Tsuyama, fico preocupado se isso está certo. No passado, houve déficits consecutivos. Como resultado, a cidade teve que comprar parte do terreno de Atsuyama e fornecer apoio financeiro, levando a uma situação em que o prefeito da época foi duramente criticado e acabou perdendo o cargo. A Comissão Especial de Investigação da Câmara Municipal apontou em seu relatório final que foi o resultado de um desenvolvimento imprudente acima das capacidades da cidade. Já que vamos fazer isso, acredito que criaram o Netsuzan com o desejo de construir uma instalação grandiosa, mas, como já disse várias vezes, o peso para a cidade foi simplesmente grande demais para o seu porte. Além disso, a cultura de usar o trem entre os cidadãos não estava enraizada. Acho que isso também teve impacto, já que as pessoas não faziam questão de usar o trem. Concentrar as funções urbanas no centro da cidade é basicamente, podemos dizer que é um planejamento urbano, que pressupõe que as pessoas venham até a estação Tsuyama de trem e depois caminhem até aqui. Definitivamente o setor ferroviário não é fraco. 3 linhas passam por aqui, a linha Kishisen, a linha Tsuyama e a linha Inbi. A estação Tsuyama chega a desempenhar o papel de uma estação terminal. No entanto, atualmente o número de trens é de apenas 1 por hora, então é muito pouco e, sinceramente, não é nada fácil de usar. A estação Okayama tem quase 50 mil usuários, a estação Kurashiki tem quase 30 mil, mas a média diária de usuários da estação Tsuyama é de apenas 1.526 pessoas, o que faz a gente até duvidar se pode mesmo ser chamada de terceira maior cidade. Antigamente, parece que havia trens expressos e rápidos operando aqui, mas eles não existem mais. Para uma cidade com quase 100 mil habitantes, é uma quantidade estranhamente baixa. Para comprovar uma sociedade voltada para carros, mesmo durante dias de semana havia bom movimento de veículos, e enquanto o centro da cidade estava vazio, muitas lojas se localizavam ao longo das estradas. Além disso, o colégio técnico que ficava no centro também foi fechado em 2023. Muda-se para Kurashiki em busca de uma localização mais conveniente. Esta escola técnica, que é uma instituição extremamente renomada por ter formado muitos jogadores da liga e golfistas profissionais, recentemente vinha enfrentando uma queda no número de alunos.
Acho que essa mudança foi um acontecimento bastante doloroso para a cidade de Tsuyama. Será que existe a possibilidade de Tsuyama se recuperar no futuro? Por estar cercada por montanhas, parece que é difícil para pessoas de fora da cidade visitarem. Acho que precisamos pensar primeiro em como resolver as coisas apenas dentro de Tsuyama, mas uma certa paixão pela cidade acaba se tornando um obstáculo, e por isso as coisas não avançam. Como há muitos aspectos difíceis, acho que não será fácil. Não, a cidade ainda não abandonou a política de cidade compacta. Fazer com que os cidadãos usem o transporte público o máximo possível. Eles querem realizar a cidade compacta. Porém, os ônibus operam no vermelho e os trens quase não circulam mais, então já estamos em um beco sem saída. Como há muitas montanhas e a área utilizável já é pequena, este é um lugar adequado para uma cidade compacta. Com o envelhecimento da população, o número de pessoas que precisarão usar o transporte público deve aumentar, então estou curioso para ver como as coisas vão evoluir daqui para frente. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Eu sou Daisuke Omatsu, do Exploradores em Qualquer Lugar. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo.